Segundo escreveu Mateus, capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 1. Quem encontrou diz: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar por 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador chegou-se a ele e disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E respondeu Jesus: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E lhe disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui embaixo, pois está escrito, aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, e eles te tomarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o novamente o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse: Vai-te daqui, Satanás, pois está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e somente a ele servirás. Então o diabo o deixou, e chegaram os anjos e o serviram. Só tem. Deixa sua Bíblia aberta. Irmãos, de fato o nosso conceito de Deus, ou quer que nós entendamos como divino, determinará a maneira de como relacionamos com Ele. E esse relacionamento é um reflexo do nosso conceito do relacionamento entre Deus e o mundo. Deus é Pai. Mas o que significa a paternidade de Deus? Em qual sentido Deus é o nosso Pai? Nós podemos ver a paternidade de Deus no Antigo Testamento em Êxodo capítulo 4, versículo 22 e 23, que diz assim: Diga a Faraó, Deus dizendo a Moisés: Assim diz o Senhor, Israel é o meu filho, o meu primogênito. E eu digo a você: deixe o meu filho ir, para que me adore. Mas se você não quiser deixá-lo ir, eis que matarei o seu filho, o seu único filho primogênito. Nós vamos ver Deus tratando Israel como filho. E nós vamos entender melhor quando Jesus se achega no seu ministério terreno, em Jerusalém. E ele declara uma coisa para Jerusalém, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar vocês, como as galinhas ajuntam os seus pintinhos. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, muitas das vezes, muitas pessoas dizem: o Deus do Antigo Testamento não é o Deus do Novo. Não, Deus continua o mesmo, e nós sabemos que no Novo Testamento Deus não abaixa o nível, Deus aumenta o nível dele. E no Antigo Testamento, a forma que Deus trabalha é essa questão de amor. É nós olharmos para o Antigo Testamento e ver o Antigo Testamento como uma carta de amor de Deus para o seu filho, para o seu povo. Por quê? Deus diz: vocês não podem se relacionar com ninguém de lá de fora, de outras nações. Vocês devem relacionar com pessoas que são da mesma nação que você, da mesma tribo. Se eles quiserem ir de lá para cá, eles podem, mas vocês, de forma nenhuma, sair daqui para lá, para não se contaminar. Deus tratava dessa forma, Deus aconselhava. Deus é tão lindo que quando você corre pelo Pentateuco, em Gênesis, Levítico, Números, Deuteronômio, você vai ver Deus trabalhando nas leis cerimoniais, leis cívicas, Deus tratando com o povo de Israel, até mesmo a ética deles, a forma deles se comportarem, quando eles talvez queriam ir no banheiro, lá não tinha um banheiro, eles tinham que sair para fora do arraial, abrir um buraquinho lá e fazer a sua higiene pessoal, terminar. Deus trabalhava até nisso com Israel. Quando alguém estava enfermo, como leproso, tinha que se encontrar com os outros leprosos, ficar fora do arraial. Quando a mulher estava naquele dia da mesma forma, tinha que ficar afastada. Deus trabalhava desta forma com Israel. Deus trabalhando com Israel como um pai cuida do seu filho.
Esse era Deus, esse era a vontade de Deus. E quando a gente corre para o Novo Testamento, o nosso conhecimento de paternidade chega a um nível com relação a onde nós olhamos o nível de paternidade. Aonde nós conseguimos ver? Nós conseguimos ver na pessoa do Filho, que é Cristo. A forma que Cristo se relaciona apresentando Deus como Pai. Ele diz: a minha vontade não é comida nem bebida, a minha vontade é fazer a vontade do meu Pai. Quando nós vemos também Jesus caminhando, ele chega e diz, os discípulos perguntam para ele: mestre, mostra-nos o Pai. E Jesus vira e disse: estou aqui. Quando nós vamos ver também Jesus trabalhando, conversando, no seu caminhar, no seu ministério, nós vamos ver Jesus também dizendo para os seus discípulos, ensinando acerca da unidade. Ele disse: vocês devem ser como eu sou com o Pai. Eu e o Pai somos um. Então você vai ver sempre, e a oração principal que nós oramos, que Jesus nos ensinou a chamar Deus de o nosso Pai, o Pai nosso. Então nós vamos ver sempre Deus com esse relacionamento com Jesus, com relacionamento com Deus Pai, tratando Ele sempre desta forma. Então nós vamos ver isso, e Jesus ensina a paternidade de Deus, mas Ele explicou isso, as reivindicações no Sermão do Monte, onde Ele começa chamando Deus de Pai. Então o crente, ele deve viver para a glória de Deus, amar seus inimigos, para mostrar como filhos de Deus, e ser perfeitos, assim como o seu Pai é perfeito nos céus. Um Pai que é glorioso, um Pai que é justo, um Pai que é perfeito, um Pai que é misericordioso, um Pai que é gracioso e um Pai que é fiel. Mas quem são os filhos? Todos são filhos de Deus? Todos não são filhos de Deus. Quem são? João capítulo 1, versículo 12, diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, a saber, a condição para se tornar filho, a saber, os que creem no seu nome. Então nem todos são filhos de Deus. Às vezes nós estamos aí fora e conversamos com muitos, evangelizamos, falamos de Deus. Não, já tem Deus no meu coração. Não, eu sou filho de Deus também, né? Será? É criatura de Deus, faz parte da criação de Deus. Filho de Deus não. Se não é filho, logo é bastardo. É criatura de Deus. O segredo para se tornar filho é o crer. Eu preciso crer para ser filho de Deus. Todos os quanto o receberam e creram no seu nome, se tornaram filhos de Deus. Essa é a condição. Então, pratica a impiedade, vive na prática do pecado e ainda diz que é filho de Deus. Não, é incoerente isto. Sendo o segredo crer, os que são filhos podem dizer, talvez, beleza, eu sou filho, mas olha o tanto de problema que eu passo, olha o tanto de situações difíceis que eu passo, olha tanta tribulação que eu passo. Mas vamos lá, os sofrimentos que aqui passamos nesse mundo têm um propósito, até os ruins, se a gente diz. Nós sabemos que se Deus está no controle das nossas vidas, tudo que Deus faz é bom. Bom para quem? Bom para nós. Mesmo aquilo que me machuca, mesmo aquilo que me ofende, sim, é bom, muito bom. Porque se é Deus que está no controle, tudo que Deus faz é bom. Até aquilo que Deus tirou de você, sim, é bom. Só que você não entende agora. Depois lá na frente você entende. Mas é bom. Deus faz tudo bom. Então, e a Bíblia, ela nos aponta alguns objetivos de Deus com isso, com essas tribulações, com essa luta. Primeiro, para desapegarmos o nosso coração dos bens materiais.
ansiar mais pelas coisas do tempo vindouro e nos manter mais humildes e dependentes de Deus. O sofrimento faz parte da disciplina. O sofrimento e a disciplina faz parte da paternidade de Deus. E a gente, para entrar no texto que nós lemos aqui, o título da mensagem que está aí é o quê? Deus é Pai. E será que nós temos sido filhos? O capítulo 3 de Mateus, para a gente dar o contexto da história, João Batista está pregando no deserto da Judéia: arrependei-vos e crede no Evangelho, porque está próximo o reino dos céus. E ele ali anuncia: eu vos batizo com água para arrependimento, mas virá um que batizará vocês com o Espírito Santo, com fogo. Um maior do que eu, um maior que eu não sou digno nem de desatar a sandália dos seus pés. Quando ele pensa que não, Jesus aparece. E quando Jesus aparece, diz: me batiza, eu vim para ser batizado por ti. E João começa um diálogo com Jesus dizendo: mas mestre, não, eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Quem deve ser batizado por ti sou eu, o Senhor que tem que batizar, não eu, o Senhor. Mas Jesus está nos ensinando uma prática aqui chamada submissão. E Jesus nos ensina submissão se submetendo. Porque quem era a autoridade da época? João Batista. Quem era a autoridade em assunto batismal? João Batista. Então Jesus veio para ser batizado por ele. E Jesus respeitou essa autoridade. Então João Batista vai levá-lo para ser batizado no Rio Jordão ali. E ali 3 coisas acontecem no processo da submissão. Nós podemos ver alguns benefícios de quem se submete. Rapidamente: quem se submete está debaixo. A Bíblia diz que acontece algo quando Jesus está ali sendo. A Bíblia diz que os céus se abrem. Quem se submete está debaixo de um céu aberto. E quando eu digo se submeter, eu não digo somente a submeter a Deus. Quando eu digo submeter, é Romanos 13. É se submeter ao seu pai, à sua mãe. É se submeter às autoridades legais instituídas por Deus, porque é isso que Paulo diz em Romanos 13. Então, quando se submete, você se encontra debaixo de um céu aberto. Segunda coisa que acontece é que quando Jesus está no processo do batismo, a Bíblia diz que o céu se abre e está descendo algo de lá. A pomba em forma corpórea de uma pomba. A pomba descendo corpórea, o Espírito Santo. E tem o interessante que quem se submete dá a ideia aqui de quando tem algo descendo do céu, que há um relacionamento, um contato de quem está aqui embaixo e de quem está no céu. O interessante é que quem se submete, o céu se relaciona com ela. E o interessante é que nós podemos que tem tanta gente no deserto para ser batizado. Por que a pomba desce somente em um? Porque os céus conhecem quem é submisso. Simples. A base dos pés da pomba é um território de submissão. Então se submeto, estou debaixo de um céu aberto e tenho um relacionamento com os céus. Então deixa eu falar para você uma coisa: seu pai pode ser um cachaceiro, mas é seu pai. Seu pai pode estar lá fora no mundão, sua mãe pode estar lá fora no mundão, e você aqui dentro, mas ele continua sendo o seu pai. Ele tem autoridade sobre você. Se submeta ao seu pai, pois ele pode estar encachaçado, drogado, mas ele tem autoridade sobre você. Ele é seu pai. Levanta a sua mão, que eu não sou muito disso, mas levanta a sua mão, a palavra para a sua vida. Tem resposta do céu vinda na sua direção em resposta à sua submissão. Hoje os céus estão abertos e vai ter resposta para a sua submissão. Você crê nisso? Terceira coisa e última que a gente vê quando acontece no processo da submissão: ouve-se uma voz dos céus que diz o quê? Que tu és o meu filho, em quem eu tenho prazer.
Uma voz de repente, dizendo: meu filho amado. É Deus dizendo: eu sou o seu pai, e você é o meu filho. Você é o meu filho amado, e eu tenho prazer em você, eu tenho alegria em você. O batismo então foi um acontecimento público glorioso. Só que tem agora, no texto que nós lemos. Só que agora ele vai pegar o filho e vai levar para o território do capítulo 4. Mas só pisa no território do capítulo 4 somente quem é filho. Você está aqui comigo? Por quê? Por se levar quem não é filho para o território do capítulo 4, vai decepcionar. Agora quem é filho não decepciona. Foi levado para onde? Para o deserto. E só vai para o deserto quem é filho. Você pode dizer amém por isso? Quem não é filho não sabe o que é deserto. E uma observação interessante aqui, que assim como Israel passou pelo Mar Vermelho, Paulo vai dizer que ali foi um batismo dos israelitas. Paulo chama isso no capítulo 10 de 1 Coríntios de batismo. E o que estava esperando do outro lado do povo de Israel? Um deserto. Durante 40 anos. E agora Deus repetindo através de Jesus a mesma coisa. Então o que a gente pode aplicar isso aqui? Que batismo, e logo após a tentação no deserto, talvez para nos dizer uma coisa: que depois do batismo e da nossa confissão de fé, o que nos espera do outro lado não é o céu. O que nos espera do outro lado é um deserto em seguida. Você pode dizer um amém por isso? Tem que dizer um amém por isso, irmão. Por quê? Porque grandes bênçãos são seguidas por grandes tentações. Mas por que Jesus foi tentado? Primeiro, que a tentação era inevitável. Eles precisam aprender o que nós precisaríamos aprender, o que é ser tentado, o que era passar pela tentação, para que ele viesse a se tornar o nosso Redentor. Olha, estou vendo. Hebreus capítulo 4, versículo 14 e 16, diz assim: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos o sumo sacerdote, olha que interessante, que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. A epístola de Hebreus é aquela que corresponde mais profundamente a essa pergunta do que qualquer outra parte das Escrituras. Nós falamos a respeito de Cristo quando se falamos sobre a tentação. É como diz um autor: Deus tem muitos filhos que passam tentação, mas existe somente um sem pecado: Jesus. Um outro autor diz que, agora, para a gente entender, que o mesmo Espírito que desceu sobre Jesus em forma de pomba, agora ele o impele para o deserto. Ele impele Jesus para o deserto de uma forma, com uma urgência. Mas a gente para pensar: mas por que no deserto? Para que a tentação fosse mais severa. Lá não tinha água, lá não tinha comida, lá tinha muito frio. E quando era calor escaldante. E Marcos, o evangelista Marcos, ele faz questão de dizer que corria risco de animais ferozes pela noite ali no deserto. Agora, uma coisa interessante do deserto: os rabinos judeus falavam que no deserto, é o nome que ele usava aqui, é o nome Medavá, que significa lugar silencioso de ouvir Deus falar. Então acho que eu posso dizer uma coisa aqui: se você está no deserto, é porque Deus quer falar com você. E da mesma forma, Adão e Eva foi tentado no jardim. Da mesma forma, com a concupiscência dos olhos, com a concupiscência da carne e a soberba da vida.
as mesmas coisas que Satanás tentou Jesus no deserto. Foi a mesma coisa que ele tentou Eva no jardim. Entre um jardim com belos frutos, comida, água, sem ouvir Deus falar, eu prefiro um deserto sem água, sem comida, mas ouvir Deus falar comigo. Pois ser tentado no jardim dá para resistir, já no deserto seria muito difícil por causa das condições externas que colaboravam para as condições com a tentação interna. O propósito dessa batalha espiritual era para que Jesus não apenas tivesse a natureza humana, mas também a experiência humana. O Espírito Santo é quem impeliu Jesus ao deserto para ser tentado. A palavra impeliu traz o sentido que o Espírito o encheu com grande urgência e o levou para o deserto. Então vamos lá. Para a gente iniciar o texto aqui. Ele foi conduzido, o texto diz isso. E foi Jesus conduzido para o deserto. Conduzir alguém pelo lado de fora é marionete. Agora, ser conduzido por dentro é só quem tem relacionamento. O mesmo que enche é o mesmo que conduz. Uma vez sendo cheio, ele anula as minhas vontades. É tão perigoso ser cheio, porque não seguimos mais os nossos próprios passos, não pisamos mais aonde queremos. Ser cheio do Espírito se torna até perigoso, porque tem um processo de transição aí. Eu preciso me esvaziar de algumas coisas para quem quer ser cheio do Espírito. Ao mesmo tempo que ele enche, ele começa a expurgar, jogar para fora algumas coisas que não é dele, que não é da vontade dele, porque ele não divide espaço. Na medida que ele vai enchendo, ele vai retirando umas coisas, ele vai mandando coisas embora. Se você quer ser cheio dele, ele vai tirar coisas daí. Por quê? Porque sendo cheio dele, ele anula as minhas vontades. Não é mais o que eu quero, é o que ele quer. Não é mais o que talvez eu e você idealizamos, é o que ele determina. A sua vontade, a minha vontade não tem mais peso, agora é a vontade dele, é o querer dele agora que tem peso. Não tem como eu administrar as minhas vontades com a vontade dele. Ou eu sigo o que eu quero, ou eu sigo o que ele quer. É por isso que Paulo diz: já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas é ele que vive em mim. Já não é mais os meus pensamentos, já é mais aonde eu quero ir, é aonde ele quer ir, é aonde ele quer chegar. Por que é perigoso? Porque quando você está cheio dele, você não determina mais aonde você pisa. E ser cheio do Espírito Santo, irmão, não é o quanto você tem dele. Ser cheio do Espírito Santo é o quanto ele tem de você. Porque a gente tem mania de dar algumas partes da nossa vida para Deus, né? E falar: Deus, essa aqui o Senhor não mexe não, falou? Ou você é cheio dele todo, ou você é cheio dele nada, ou não tem nada dele. Por que é perigoso? Porque nós não determinamos mais aonde pisamos. Normalmente somos conduzidos a lugares que contradizem o nosso querer. E a gente diz: mas eu estou cheio de Deus. Aí a gente cria uma imagem pelo fato de estar cheio de Deus e não poderia pisar mais nesse lugar. Deserto. Se eu estou no deserto, eu posso estar em pecado.
Se eu estou indo no deserto é porque eu não dizimei esse mês. Se eu estou no deserto é porque eu falei, né, tropecei essa semana, assim, não, tropecei. Estou no deserto. Nós criamos essa imagem só porque somos filhos e achamos que temos o privilégio de não passar por tentações e lutas. Mas Jesus está mostrando para nós aqui que foi Ele que passou por isso. Por mais que você pisa onde você não quer, tenho uma notícia para te dar: Deus não leva ninguém vazio para o deserto. Somente gente cheia. Por quê? Porque gente cheia não decepciona Ele. Gente vazia é alvo dele, e cheio não decepciona Ele. Ele foi conduzido pelo Espírito Santo. Quem levou Ezequiel para o vale? A mão do Senhor. E a mão do Senhor tipifica o Espírito. Quem levou Jesus para o deserto? O Espírito. Então por que você está achando que foi o diabo que levou você para o deserto? Por que você acha que é o diabo que está fazendo companhia com você lá no deserto? É Deus que te levou para o deserto, é Deus que te levou para um vale, porque Ele tem um propósito nisso, irmão. Quem precisa ser valorizado não é aonde te levou, é quem te levou. Independente aonde você pisa, quem precisa ser valorizado é quem te levou. Eu não queria estar, mas foi Ele que te levou, para você ter relacionamento com Ele. E além disso, você encontra com quem você não espera. Você sabe quem que eu estou falando. E não é pelo fato de você ser cheio que também vai anular de você encontrar com o diabo. É aí que você vai encontrar com ele, porque vazio já é dele. Cheio é a chance. Tendo jejuado 40 dias, teve fome. Agora interessante, não é porque ele está no deserto que Jesus deixou de jejuar e orar. Jesus dentro do deserto, ele continua orando e jejuando. Por quê? Porque eu não mudo a minha prática com Deus pelo fato de estar pisando no lugar onde eu não queria pisar. E é aí que eu oro, é aí que eu jejuo. E a minha comunhão com Deus não se dá somente por eu estar pisando no lugar que eu não queria. Ela se dá antes e ela se mantém durante, para chegar depois. Ele não jejua por estar no deserto, ele já vem jejuando, ele já vem orando. Ele não muda a prática porque ele está pisando no lugar aonde ele não queria. Ele não muda. Por quê? Porque o meu relacionamento com Deus não pode se embasar no lugar, pelo lugar onde eu piso, a qual eu não queria. Eu não posso ser influenciado pelo lugar aonde eu piso. É eu que tenho que influenciar o lugar que estou pisando, porque a minha vida com Deus está em dia. O diabo foi tentar, licença, viu, irmãos? O diabo foi tentar Jesus, porque ele teve fome. Está meio bagunçado aqui, vamos lá. Ele foi tentar Jesus na hora que ele teve fome. O diabo vai tentar Jesus na hora que ele estava com fome. Você vai entender essa fome. O diabo vai nos tentar na hora que a gente estiver com fome. Você já viu uma pessoa com fome? O jeito do olhar dela muda. O jeito dela tratar as pessoas muda.
Por quê? Porque a base da tentação é aquilo que você mais necessita. Satanás não vai tentar você aonde você não precisa. Ele vai tentar nós aonde nós mais necessitamos. Uma vez ele sabendo dessa fome, dessa fraqueza, ele chega. Repare que o processo da tentação se dá quando Jesus tem fome. Então, enquanto a fome não aflorou, ele não apareceu. Nós não vemos na narrativa, ele não apareceu. Só que o diabo só pode tentar Jesus quando a fome aflorou. E por que ele não tentou? Porque o diabo não pode nos oferecer aquilo que nós não precisamos. O diabo conhece a nossa fraqueza, o diabo conhece a nossa fome. Ele não pode oferecer aquilo que eu não preciso, ele só tenta aquilo aonde me falta. Enquanto não falta, ele não tenta. Por quê? Porque ele é oportunista, ele espera e quando a sua fome grita. Irmãos, o diabo, ele só tenta gente cheia, eu vou repetir isso aqui, cheia do Espírito. O que alimenta o diabo é o quê? É quando nós nos esvaziamos de Deus. Uma vez vazio não serve para nada. Agora cheio é alvo dele. E nós podemos fazer outro paralelo aqui, como a nação de Israel. Passou 40 anos no deserto e falhou. Agora o Filho de Deus, Jesus, passa 40 dias no deserto e vence. Aí ele faz a primeira tentação. Se tu és. O evangelista Marcos vai dizer que aqui, o contexto histórico por trás de Marcos vai dizer que Jesus estava aqui já no final da sua tentação dos 40 dias. Era uma das últimas tentações dele. Então dá a entender que ele começa dizendo então, talvez concluindo, ele diz: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O que Jesus acabou de ouvir em Mateus capítulo 3, versículo 17, que acabou de narrar aqui? Tu és o meu Filho amado. E o diabo vem gerar dúvida aonde? Na identidade de Cristo. Jesus acabou de ouvir que ele é o Filho de Deus. Aí vem o diabo dizer, gerando dúvida. Mas Satanás não tinha nenhuma dúvida que ele era o Filho de Deus. Deixa eu falar para você uma coisa. O diabo acredita mais naquilo que Deus falou do que nós. O diabo acredita mais naquilo que Deus falou a nosso respeito do que até mesmo nós. Por quê? Porque na maioria das vezes, o que Deus fala, a maioria das vezes contradiz aquilo que nós estamos vivendo. E a gente fica duvidoso. Será? Questiona, murmura, será? Pensa. Por que o diabo acredita mais do que nós? Porque o diabo sabe que Deus não joga palavras fora ao vento. O diabo sabe que o que Deus fala está falado. O diabo fala que aquilo que ele promete, ele cumpre. É por isso que ele acredita. O diabo pede Jesus para transformar o quê? Pedra em pães. Por quê? Porque o poder está com o Filho. O poder do Filho está com nós. O diabo não pode transformar. Então ele manda para o Filho transformar. Agora uma coisa. Ele transforma. O diabo tem pedra. E por que o diabo oferece pedra? Porque ele não é pai. Você está aqui comigo? Por ele não ser pai, ele não oferece outra coisa a não ser pedra. Você está com fome? Transforma a pedra em pão, tu és o Cristo.
Lucas capítulo 11 diz assim: a qual o seu filho, pedindo ao seu pai um pão, este lhe oferecerá, lhe dará uma serpente, ou uma pedra. Ele é até pai, né? Pai da mentira. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. É pecado transformar a pedra em pão? Ó, quem veio de manhã. É pecado transformar a pedra em pão? Sim ou não? Eu posso. Posso ou não posso? Posso. Mas eu não devo. O diabo oferece pedra para mim e para você. Agora, se você quer transformar em pão, aí já é com você. E só tem um jeito de Satanás acabar com os filhos de Deus, transformando, fazendo com que eles transformem pedra em pão. Você pode até, falei de manhã, né? Você pode até transformar uma escolha que você faz, algo que você negocia lá fora, um relacionamento que talvez você diz: então, pastor, vou dizer igual eu falei de manhã. Então, ela é homem de Deus, mas ele é bênção, sabe? Ele é honesto, trabalhador, obedece à mãe e os pais, mas não é crente. Não acredita em Deus, talvez. É incrédulo. Mas é por pouco tempo, pastor. Eu vou orar e vai virar crente. Nos seus olhos é a pedra virando pão. As escolhas que fazemos errada, que aos nossos olhos vale a pena negociar com Ele. Quantos casamentos, irmão, Deus pode converter o coração do marido e da esposa? Pode, sem problema nenhum. Mas a luta que esse vai passar, que eu acho que o que Paulo fala é errado na Bíblia, não, jogo desigual também não acho não. É certo. Não, ele é bonitinho, vale a pena, ela é bonitinha, vale a pena, né? Vai lá. Sofre como um bom soldado de Cristo. Na sua escolha. A gente tem que tomar cuidado, por quê? Porque no momento que você está ali comendo aquela pedra, com gosto de pão, que delícia! Mas na hora que pesar aqui, o peso é de pedra. Pode até ter gosto de pão, mas o peso é de pedra. O pai não dá pedra. Eu vou repetir. O pai não dá pedra. Cada vez que você come as pedras que você transformou em pães, você está se enchendo delas. E cada vez que o tempo passa, seu coração começa a ficar pesado e a sua cabeça pesada. Mas uma coisa que eu quero te dizer nessa noite é a palavra de Deus. Mesmo que você transformou pedra em pães até aqui, ela não invalida a paternidade de Deus sobre você. Ela não invalida o que Deus te chamou para ser, filho. E Deus está dizendo algo para nós essa noite aqui: eu não vou deixar, eu não vou te deixar, eu não vou te largar pelas jogatinas de Satanás. Eu e você não vamos deixar de ser filho porque transformou pedra em pão em algum momento da vida. Eu vou continuar sendo filho, mas com a consciência pesada. E Deus está dizendo para nós nessa noite aqui: você é meu filho. Você é minha filha. Eu não vou perder você para os joguinhos de Satanás. Eu não abro mão de você. Irmãos, hoje pode ser dia dos pais.
Mas hoje a palavra é para te dizer, para você que está aqui: você é o meu filho e eu sou o seu pai. Por mais que a minha cabeça, a sua cabeça esteja pesado, o coração pesado, hoje tem uma reunião de filhos aqui nessa noite, aonde Deus está dizendo: estes são os meus filhos, a quem eu tenho prazer. Você é filho, é filho. E Jesus responde uma palavra que está lá em Deuteronômio, para concluir já. Em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, está lá, capítulo 8 está registrado todas as palavras que Jesus diz quando está escrito, está escrito, está escrito. E cada uma das 3 respostas de Jesus ao diabo foi retirada de lá. E Jesus diz para ele: nem só de pão viverá o homem. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que eu ouvi lá em Mateus capítulo 3, versículo 17. Este é o meu filho. Porque eu não vivo mediante as pedras que você me apresenta, mediante as minhas necessidades. Eu estou com fome, eu tenho fome, muita fome. E eu não sei o que vai acontecer. Mas uma coisa eu tenho certeza, que nem só de pão viverá o homem, mas sobre a voz que eu ouvi saindo do Jordão, com os céus abertos, o Espírito descendo em relacionamento comigo, dizendo: este é o meu filho. É debaixo dessa palavra que eu e você temos que viver, meu irmão. É debaixo dessa palavra que temos que nos submeter. É debaixo dessa palavra que devemos andar, prosseguir. É debaixo. A voz ecoou dizendo: você é meu filho. Eu não abro mão de você. Eu te abraço. Eu te seguro. Eu te ajudo. Eu te sustento. Eu sou o teu pai. Uma fonte de sustento mais importante que a comida, que pode atender às nossas necessidades espiritual, de uma maneira que nos beneficiam para a eternidade, muito mais do que um alívio temporário de uma fome física. Talvez você é pai e está aqui nessa noite. Ou talvez você é filho que está aqui nessa noite. E você ouviu do seu pai dizendo assim uma vez: filho, filha, esse caminho é pedra. Filho, esse rapaz é pedra. Filha, filho, essa menina é pedra. É pedra. Talvez você está aqui nessa noite e está dizendo para o seu pai: não, pai, eu vou transformar ele em pão. Mas é Deus que está dizendo para você nessa noite: eu não te dou pedra. Eu não te dou pedra. Então para de ficar negociando com Satanás, achando que você pode transformar a pedra em pão só porque você é filho. Você continuará sendo filho, mas a consciência ficará pesada. Talvez você está dizendo: mas pastor, mas demora. Mas deixa eu falar para você aqui, demora porque o seu pai está juntando os ingredientes, por isso. Sabe por que demora? Demora porque ele está amassando a massa. Sabe por que demora? Demora porque ele está descansando a massa. Sabe por que demora? Demora porque ele está levando ao fogo. Demora porque ele agora colocou ao forno. Demora, mas sempre chega. Sempre chega, não é no seu tempo, não é no meu tempo, independente do que seja, sempre chega, porque Deus não tarda e nem falha, Ele chega na hora certa. Demora, mas chega. E para fechar, versículo 11: então o diabo o deixou, e chegaram os anjos e o serviram. O diabo
sumiu. Foi embora. Vou te fazer uma pergunta. Quem saiu? Quem saiu? Quem saiu? Quem saiu? Quem ficou? Quem ficou? Quem ficou? Quem ficou? Tem filho aqui? Quem ficou? Em meio às lutas da tentação, é ele que vai embora, é ele que vai retirar. É por isso que Paulo vai dizer aos Efésios: resiste ao diabo e ele fugirá de vós. É na palavra é que nós resistimos a ele, e ele corre, ele some da nossa frente, e quem fica é quem venceu, é quem venceu a tentação, é quem venceu a prova, é quem venceu a luta, e são chamados de filhos de Deus. Aleluia! 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 Fica de pé para parecer que está acabando. Outro detalhe. E os anjos o serviram. Por quê? Porque o meu posicionamento de filho aqui gera movimento no céu. Eu vou repetir. O meu posicionamento de filho aqui gera movimento no céu. No céu. Tem filhos aqui nessa noite? Tem filhos? Você é filho. Você é filho. Você é filha de Deus. Feche os seus olhos no seu lugar.